Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família, o Brasil e as nações. E declaramos em nome de Jesus Cristo que viveremos o extraordinário do Senhor, que viveremos as promessas de Deus. Gratidão ao Pai, gratidão a Jesus Cristo, gratidão ao amado Espírito Santo. Gratidão pelas tuas promessas, gratidão a Deus pela tua fidelidade, gratidão pelos livramentos. Gratidão, Senhor, pela tua presença. Chamamos a presença de Jesus aqui nessa oração. Invocamos o seu nome, invocamos o seu poder. Vem sobre nós, ó Deus. Livra-nos do mal, livra-nos das ciladas do inimigo, de toda armadilha e de todo tipo de ação contrária. Senhor, que o laço do passarinheiro seja cortado e que haja livramento nessa casa. Que haja livramento, Senhor, no caminho dessa família. Proteja-os, Pai. O sangue de Jesus nós clamamos, cobrindo a nossa casa, cobrindo a nossa família, cobrindo todas as áreas da nossa vida, e declaramos: Deus tem o controle do amanhã. Deus tem o controle da nossa vida. Tudo está nas mãos de Deus. Colocamos tudo nas mãos do Senhor. Meu Deus, derrama do teu favor sobre a vida dessa pessoa e livra ela do mal, livra ela do laço do inimigo, da peste perniciosa, do engano das trevas, no nome de Jesus Cristo. Senhor, eu oro para que a presença gloriosa de Deus entre nessa casa e que toda essa casa seja cheia da glória de Deus, da presença de Jesus. Oramos pela salvação de todos dessa casa. Oramos para que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo e com o seu poder. Transforma realidades, Pai. Muda histórias no nome de Jesus Cristo. E eu oro, Senhor, para que haja uma verdadeira transformação. Estamos no segundo dia do nosso propósito, crendo que grandes coisas acontecerão aqui, crendo no livramento do Senhor, no agir do Senhor, em o nome de Jesus Cristo. A minha oração em favor de toda pessoa, Pai, que está aqui nesse momento, pessoas que estão enfermas, em tratamentos, eu oro pela cura dessa pessoa. Jesus Cristo cura, nossa fé está nele, e dizemos a toda infecção, a toda inflamação, a toda dor, a todo câncer, a todo tipo de problema renal, a todo tipo de problema no sangue, a todo tipo de problema na pele, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Invocamos o seu nome, invocamos a sua presença, Senhor Jesus. Toque-os com o teu poder, toque-os com a tua presença, e nós convidamos o amado Espírito Santo para nos conduzir aqui nessa oração, e que sinais, maravilhas, milagres, o de repente de Deus seja liberado aqui sobre nós. Senhor, toca com o teu poder, libera do teu favor sobre a vida de cada um dos teus filhos e filhas, em nome de Jesus Cristo. E eu declaro o Salmo 91 sobre essa casa, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra.
Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te toque. Estou sentindo muito forte a presença do Senhor aqui. Muito forte, muito forte. Eu tive uma experiência com o Senhor hoje pela manhã, quando terminou a oração da manhã, muito forte, sabe? Muito forte. Deus falou muito comigo. Deus falou muito comigo. Senti a presença de Deus, e quando a presença de Deus vem, eu sinto aquele quebrantamento, sabe? Porque naquele momento, quando a presença de Deus te toca, você tem que entender isso. Quando a presença de Deus te toca, teu coração se enche de gratidão. Quando a Bíblia diz no Salmos 23, sobre o cálice que transborda, a Bíblia está falando de um coração que, quando a presença de Deus vem, ele transborda de gratidão, ele transborda de arrependimento, ele se deleita no Senhor. Ele se deleita no Senhor, e foi isso que aconteceu comigo. Nós estamos aqui nesse propósito de transformação, falando sobre mentalidade. Às vezes a gente pensa que isso não é um assunto espiritual, mas Deus é o maior interessado que você não seja refém do sistema desse mundo. A tua mente, Deus tem um projeto especial para você, Deus tem um projeto especial para a tua vida. E a tua mente, o inimigo muitas vezes ataca com pensamentos acelerados, ele ataca com emoções negativas. Eu falei um pouco sobre isso na live das 9 hoje, inclusive se você não assistiu, ali eu expliquei um pouco que o nosso cérebro, ele tem, é como se fosse dois lados, tem a amígdala e tem o córtex. Quando você é desafiado a algo, a amígdala, ela sempre tenta trazer uma emoção negativa já para você procrastinar. Então, ela tenta de alguma maneira te sabotar. E o córtex não. O córtex, ele já é uma emoção que vai ultrapassar as informações que estão vindo da amígdala. Você tem que entender que nós ficamos vários anos da nossa vida aprendendo e repetindo padrões. E muitas vezes aprendemos errado, sabe, a procrastinar. Essas emoções negativas acabam sabotando a nossa vida. Elas sabotam, sabe? Elas sabotam os nossos projetos, elas sabotam nossos sonhos. Só que a partir do momento que você vai passando por uma renovação de mente, você vai tendo uma outra direção das coisas. E você passa a fazer as coisas da maneira de Deus. Eu gosto muito do que a Bíblia diz, quando Naamã, o sírio, ele veio até o profeta Eliseu em busca de uma cura, em busca de um milagre para a vida dele, e o profeta nem o recebe. Deus estava querendo trabalhar na mentalidade de Naamã. É tremendo aquela palavra. E Naamã ficou ofendido, porque ele não era um qualquer, ele era alguém de muito prestígio no país dele, era o braço direito de confiança do rei, mas era um homem bom, era um homem justo, era um homem vencedor, a tal ponto que uma das pessoas que trabalhava para ele, e que não era uma pessoa contratada, era um escravo, disse para ele: meu senhor, lá na minha terrinha tem um homem de Deus, um profeta, ele vai falar com Deus e ele vai curar o senhor. E Naamã acreditou na palavra daquela menina, pegou ali um destacamento, um grupo de soldados e foi em direção à casa do profeta. O profeta não recebeu ele. Só que o profeta não recebeu ele, mas o profeta deu uma palavra para ele. E a palavra foi: se banhe 7 vezes no Jordão e você vai ficar curado. E Naamã não aceitou isso bem, porque ele era um comandante. O orgulho, o ego, tenta sempre nos sabotar, né? O orgulho e o ego são sabotadores do nosso destino.
e é um tipo de coisa que a gente não vai conseguir arrancar da nossa vida completamente, porque vai estar sempre nos tentando, e a gente vai ter que, ter uma conexão muito forte com Deus para não deixar isso gritar mais forte do que o espírito, porque o orgulho e o ego vão sempre tentar nos sabotar, para que a gente não faça as coisas da maneira de Deus. Isso acontece na nossa mentalidade. Só que daí, havia um soldado de Naamã que disse assim: meu senhor, se o profeta tivesse dito uma coisa mais difícil para o senhor não faria? Ele disse: sim, eu faria. E Naamã tomou a decisão, então, de mergulhar no Jordão. Daí foi o primeiro mergulho, o segundo mergulho, deu 7 mergulhos. No 7º, quando ele levantou das águas, ele estava completamente curado, completamente restaurado. Aí ele foi lá para agradecer o profeta. Por que eu estou falando isso para você? Porque nós temos que pensar da maneira de Deus. Às vezes Deus nos pede algumas coisas que para nós não faz muito sentido. Entenda, Deus nunca vai pedir algo contrário à palavra dele. Deus nunca vai pedir para você prejudicar alguém. Mas Deus pede que a gente mude a nossa mentalidade. Porque o desejo de Deus é que a gente pense da maneira de Deus. Nós precisamos pensar da maneira de Deus. Porque quando pensamos em tomar alguma atitude, em fazer alguma coisa, nós olhamos os obstáculos. Então vem aquela parte do cérebro que eu falei para você, a amígdala, e vem aquela emoção negativa. E a emoção negativa, ela vem para tentar fazer você, ela vem para te dissuadir de fazer o que você deve fazer. E às vezes ela troca aquela tarefa principal por uma tarefa, eu posso dizer, mais confortável. Então, a nossa mentalidade, ela precisa transformar. E se a gente fortalecer a nossa mentalidade de reino, a mentalidade que Deus quer que a gente tenha, uma mentalidade de alto nível, então o córtex, desse outro lado do cérebro, vai ser alimentado dessa mentalidade e ele vai se sobrepor à amígdala. E aí você vai conseguir vencer os obstáculos, vai conseguir vencer todas eu posso dizer, as dificuldades que houver no seu caminho. É por isso que eu quero continuar a palavra que eu comecei hoje, e estamos aqui no 2º dia do nosso propósito, estamos firmes aqui. Escreve aqui nos comentários: estou firme no propósito, certo? 21 dias para transformar a sua vida. Se você mudar a sua mentalidade, você vai acessar níveis que você não acessaria de outra forma. É por isso que nós estamos pegando tão forte aqui na questão de mudança de mentalidade, certo? Eu creio nisso. Eu não simplesmente ensino você isso, mas eu estou vivendo isso. Eu estou vivendo mudanças na minha mentalidade a todo momento, a todo dia. O Espírito Santo tem me ensinado muito sobre isso e eu quero compartilhar com você. Eu escrevi um livro sobre isso, mas eu estou aprendendo mais, eu estou querendo aprender mais sobre isso, porque eu vi que muitas coisas na minha vida, quando eu venci a procrastinação, avançaram de uma forma diferente. Talvez Deus esteja aguardando você sair daquela mentalidade de procrastinador e começar a ativar a mentalidade de construtor. Então, não mais a mentalidade de um procrastinador, mas a mentalidade de um construtor. Grandes conquistas nascem de pequenas vitórias diárias. A Bíblia diz em Zacarias 4:10. A Bíblia fala coisas que a neurociência, a ciência confirma. Quem despreza o dia dos pequenos começos, a Bíblia diz para não desprezarmos os pequenos começos. É a Bíblia que está dizendo. Um pequeno avanço, todos os dias, produz grandes resultados. O que a ciência prova hoje, a Bíblia já falava muitos anos atrás. Então você pensa, porque a gente pensa assim, eu vou ir para a academia e vou ficar magro, elegante, né? Já vou voltar bem mais magro. E você vai no primeiro dia de academia e não muda nada no seu corpo. Mas você vai, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, daqui a pouco aquilo ali faz parte do seu dia a dia. E quando você vê,
sabe? Você já está com músculo, você já está mais magro, você já está mais disposto. Por quê? Porque foi um dia, e outro dia, e outro dia, e outro dia, e outro dia, e começou a mudar a sua vida. É isso que acontece. Eu creio até que, sabe, as pessoas, tem muita gente que não tem o hábito da leitura, né? Não tem o hábito da leitura de ler todos os dias, e isso é um problema para a sua mentalidade. E as pessoas dizem, vou ter que ler um livro inteiro, pega um livro, né, e pensa assim, vou ter que ler um livro inteiro. Não começa por um livro inteiro, começa por uma página. Lê uma página. Lê uma página, pega a Bíblia e lê um capítulo da Bíblia, lê um salmo. Aí você diz, mas um salmo, tem que ler toda a Bíblia. Não, começa com o salmo, começa com o salmo primeiro. Começa com Mateus capítulo 6. Entende? Começa com o Evangelho de João, capítulo 10. Lê um capítulo, começa com um. Quando as pessoas começam a ir na igreja, as pessoas têm muita dificuldade de ter uma frequência na igreja, sabe? Porque qualquer coisa tira elas do propósito delas. Começa aí uma vez por semana. Começa aí uma vez por semana. Começa aí uma vez por semana. Vai no domingo na igreja. E depois, se você quiser migrar para um outro culto, vai para um outro culto também. Por quê? Porque tudo começa, sabe, com pequenas vitórias diárias. Pequenas vitórias diárias. Coisas que a gente não está acostumado. Por exemplo, sabe, às vezes a pessoa tem um grande projeto de realizar um sonho, né? Ela quer viajar para Disney, ela quer conhecer lá os parques da Disney, de Orlando, enfim. Faz uma coisa, primeiro mês, pesquisa os preços, né? Vá até uma agência de turismo ou até pela internet e veja quantas vezes dá para fazer, né? Antes de começar a ver viagem, tira o passaporte, depois tira o visto e depois vai à viagem. Você está vendo que são pequenas vitórias dia após dia e a gente vai conquistando as coisas? Às vezes você pensa assim, puxa, é muito difícil começar uma empresa, né? Não, a empresa pode começar na tua garagem. Grandes empresas começaram numa garagem. Não começaram com, sabe, um pavilhão, um barracão grande, não. Começaram numa garagem, pequenininho, né? Ou seja, pequenas vitórias. Começa por um lugar, compra uma mesa. Você quer ter o teu negócio? Compra uma mesa, compra um computador, né? Compra um negócio para colocar as canetas em cima. Vai começando o teu negócio. Pequenas vitórias diárias. Entende o que eu estou falando? É assim que nós começamos a galgar e a conquistar lugares e espaços. Transforme sonhos grandes em metas pequenas. Abacuque 2:2 escreve a visão para que a possa ler até quem passa correndo. Objetivos grandes desanimam. Metas diárias geram constância. Faça uma programação da sua semana em relação ao teu sonho e ao teu projeto. Segunda-feira eu vou fazer tal coisa quando eu chegar do trabalho, terça-feira eu vou fazer tal coisa, quarta. Faz uma agenda, cria uma nota e coloque aí na sua nota o que você vai fazer. Dividir um grande projeto em pequenas etapas torna o caminho possível. Sabe o que eu faço quando eu escrevo um livro? Eu vou preparando todo dia uma palavra. Todo dia uma palavra. E eu coloco como meta. Hoje vai sair um capítulo. Eu vou pegar um tema, eu vou estudar esse tema e é esse o tema do meu livro. Entende? Por quê? Porque é assim que se começa. Porque a gente sempre pensa no livro final, mas todo livro começa pelo primeiro capítulo. Todo livro, se você pegar o meu livro aqui, começa pelo primeiro capítulo. Mude a sua mentalidade, é o nome do primeiro capítulo. Tudo começa pelo primeiro capítulo. Você entende? Então, às vezes, você está pensando em começar muita coisa, você tem que começar por um princípio, né? Você tem que começar por um princípio.
Faça primeiro aquilo que você mais evita. Em Provérbios 24, 27, a Bíblia diz: prepara primeiro o teu trabalho. Resolva a tarefa mais difícil já no início do dia. O que é mais difícil para você? Já resolve quando acorda. Não deixa para o final da tarde que o tempo vai passar e você não vai conseguir fazer. Comece sempre pela tarefa mais difícil do teu dia. É difícil ler? Então começa o dia lendo. É difícil orar? Então começa o dia orando. É difícil estudar e pesquisar sobre a tarefa que você tem, sobre o projeto? Começa o teu dia pela tarefa mais difícil. Sabe por quê? Porque todas as outras tarefas depois vão ser as mais fáceis, as que você já sabe fazer, as que já estão no seu cronograma. Outra coisa, cuide do seu corpo, porque cuidar do corpo fortalece a mente. Em 1 Coríntios 6, a Bíblia diz: o vosso corpo é templo do Espírito Santo. Sono, alimentação e exercício aumentam a produtividade. E eu falei algo na live das 9 que eu quero repetir aqui. Procrastinação não é questão de gerenciar o tempo, é gerenciar as emoções. Tá? Grava isso. E, inclusive, lhe aconselho a ouvir a minha live das 9 horas da manhã de hoje. Tá? Por quê? Porque eu falei uns negócios ali ligado à neurociência, à mentalidade, à Bíblia, que vai deixar você muito, muito esperto. Você vai ver algumas coisas ali que eu falo que são muito interessantes. Então, sabe, se nós não cuidarmos do nosso ser completo, a gente vai deixando emoções negativas tomarem conta da nossa vida. Então, procrastinação, ao contrário do que as pessoas pensam, não se trata de... Você não vence a procrastinação gerenciando melhor o seu tempo. Você vence a procrastinação gerenciando melhor as emoções negativas dentro de você. Tá? Porque tem muita emoção que está te sabotando a começar, a realizar, a dar sequência a algo que você precisa dar sequência. Está ligado ao teu destino, amigo. Irmã, está ligado ao teu destino. Entende isso? É por isso que existe um combate para você se distrair com qualquer outra coisa e abandonar aquilo que é necessário o teu foco. Eu deixo essa palavra para você hoje. Espero que essa palavra tenha te ajudado. Eu quero agora orar pela tua vida. Esse aqui é o meu novo livro, Mentalidade de Alto Nível. Deixa eu colocar aqui o meu site para você. Esse aqui é o meu site, www.vinicius17.com.br. Você pode adquirir o nosso livro ali no nosso site. Esse livro aqui vai te abençoar. E se você adquirir mais de um, vou fazer uma dedicatória especial para você. Tá? Porque uma das coisas que eu falo sobre mentalidade é a nossa capacidade de generosidade. O quanto você é generoso. Nós vamos chegar nisso. Nesses 21 dias nós vamos falar sobre isso. Ok? Nós vamos falar sobre isso e vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Então, abençoe a vida de alguém, vá até o nosso site, tenho certeza que esse livro aqui vai te ajudar muito. Outra coisa importante aqui que eu quero falar para você, se você quiser apoiar o nosso canal, vá até o nosso site, ali tem todos os nossos dados. Nós temos um programa de televisão hoje que é mantido por mim e pelos meus parceiros. Todo sábado às 10 da manhã eu estou na Rede TV. O programa não é barato e já estou há 3 anos na televisão. Eu estive um tempo na Band e já estou há 3 anos na Rede TV e Deus sabe que o nosso objetivo é levar a palavra para as pessoas. Eu já fui aconselhado por pessoas a parar por causa do desafio financeiro, mas eu tenho persistido e vou ir até quando Deus mandar, tá? E creio que o Senhor está no controle. Domingo agora nós vamos transmitir o culto direto de Gramado, onde teremos um evento profético à voz, certo? Vai ser um grande culto e vamos transmitir tudo aqui para vocês, se Deus quiser, vai dar tudo certo. E domingo, 9 da manhã, eu convido você a estar com a gente. Eu gostaria que você me ajudasse com algo agora. Com 2 coisas, na verdade. Primeiro, que você compartilhe com 10 pessoas, ok? Vamos todo mundo trabalhar junto nisso, compartilhar com 10 pessoas. E a segunda coisa, eu quero que você diga para a pessoa que está do seu lado. Diga assim para ela: juntos nós vamos até o 21º dia, certo? Escreve aí nos comentários: juntos nós vamos até o dia 21. Acho que é melhor escrever assim: juntos vamos até o dia 21. Então um vai apoiando o outro aí, tá? Manda a oração pro teu amigo amanhã 6 da manhã, porque nós estamos numa jornada de transformação.
de mentalidade. Amanhã, 6 da manhã, eu vou estar aqui. Hoje de manhã eu tive alguns problemas técnicos, entrei 6:05 ou 6:06 mais ou menos, mas eu disse para você, sempre que eu puder, eu vou entrar às 6 da manhã. Eu já estava aqui bem antes, 5 e pouco da manhã eu já estava aqui, mas tive alguns problemas técnicos e amanhã, 6 da manhã, estaremos aqui se Deus quiser. Então, vai compartilhando com outras pessoas, avisa aí, cria um grupo com teus amigos, com tuas amigas e avisa elas, ó, eu vou postar no grupo ali, tá? 10 para 6 da manhã, para 6 da manhã a gente entrar todo mundo junto. Amanhã nós vamos para o 3º dia de transformação. Vamos crer que durante esses 21 dias, enquanto você muda a sua mentalidade, a sua vida também vai mudando. Assim eu creio. Amém? Você crê nisso? Eu creio, tá bom? Nós vamos orar agora, eu quero orar pela tua vida, coloca aqui nos comentários teu pedido de oração e escreve aí também, juntos por 21 dias, escreve aí, juntos por 21 dias. Hoje é o 2º dia e estamos juntos nesse propósito, não vamos quebrar em nome de Jesus. Vamos orar? Deixa eu orar pela tua vida em nome de Jesus. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, eu creio que uma verdadeira transformação está acontecendo aqui. Vidas estão sendo transformadas, realidades estão sendo transformadas. Senhor Jesus Cristo, toque com teu poder na vida de cada pessoa que está aqui. A partir de hoje, Pai, a procrastinação não tem mais poder sobre a nossa vida. O que tem poder sobre a nossa vida é o sonho, o desejo, o potencial e o que o Senhor colocou dentro de nós. Isso vai começar a fluir. Nós vamos começar a fazer coisas que nós deixamos para trás. Vamos começar com pequenas vitórias, com pequenos passos e vamos adiante. Como está escrito na Tua palavra, Pai, não queremos ignorar os pequenos começos. Por isso, Pai, eu creio, está começando aqui empresas, livros vão começar a ser escritos, realidades vão começar a mudarem completamente. No nome de Jesus, Pai, eu peço, toca com Teu poder na vida de cada pessoa que está aqui nessa jornada de 21 dias e cremos que a transformação, os acessos serão dados por Deus. Querido Jesus Cristo, nós cremos que a Tua palavra é poderosa para mudar a nossa mentalidade, para mudar a maneira como nós vemos as coisas e como nós nos vemos. Espírito Santo, toca com o Teu poder agora na vida de cada pessoa que está aqui nessa live. Toque-os com o Teu poder, amado Espírito Santo. Visita cada um dos Teus filhos e filhas, Senhor Jesus. É o que eu te peço, que cada pessoa que está me ouvindo agora seja visitada pelo sobrenatural de Deus, pelo toque de Deus. Que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Senhor, leva embora toda insônia, leva embora toda perturbação, leva embora toda inquietação, toda ansiedade, toda depressão, aquele que está caído, que levante pelo poder e na autoridade de Jesus Cristo. E nós te pedimos, Senhor, envolve teus filhos e filhas com a tua santa e poderosa presença, em nome de Jesus Cristo. Toque-os com o teu poder, Espírito Santo. Visita a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Me ajude a compartilhar essa oração, manda para 10 aí, todos juntos, amém? Estamos juntos, juntos por 21 dias, escreve aí, juntos por 21 dias. Glória a Deus, a transformação vai ser total, vai ser plena. Amanhã, sábado, não importa se vai estar frio, se vai estar chovendo, você vai entrar às 6 da manhã aqui, em nome de Jesus. Um abraço a todos e até mais, se Deus quiser.